Olá, meus irmãos, graça e paz aos irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial. Que coisa boa estar com vocês novamente, é sempre uma alegria imensa estar com cada um de vocês, mesmo assim, um pouco à distância, mesmo de forma virtual, mas nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de poder, de alguma forma, compartilhar as Escrituras com vocês. Deixe-me, antes de mais nada, agradecer ao privilégio de estar com vocês, concedido pelo convite do reverendo Alfredo. Alfredo, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês novamente, obrigado pelo convite, obrigado ao conselho da igreja também, reverendo Isaac, que fica aqui no meu pé pedindo para eu gravar o vídeo. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe. Queridos, nós vamos estudar o texto de Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, especificamente do versículo 27 ao versículo número 32. Então, abram comigo as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo momento que o Senhor nos concede, pelo grande privilégio dado a cada um de nós, pela forma maravilhosa, Senhor, como o Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra. E mesmo em meio a esses dias difíceis, o Senhor nos providenciou meios para que pudéssemos, meu Pai, abrir a tua palavra e continuar meditando com o seu povo. Por isso, meu Pai, nesse momento, nós te rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê capacidade de compreensão, para que possamos, assim, Senhor, aplicar esses conceitos à nossa vida. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, nós vivemos num país tropical. E como país tropical, se é dito por aí que não há pecado do lado de baixo do Equador. Essa concepção foi fincada lá atrás, mas nós vemos as consequências hoje. A frouxidão moral que nosso país se envolveu não abarca somente as pessoas fora da igreja. De uma forma terrível, tem abarcado também a própria comunidade cristã. De forma que os padrões morais têm sido relativizados, os padrões morais têm sido colocados de lado em prol de um progresso moral, em prol de uma evolução no pensamento, que não é nada mais, nada menos do que uma evolução do pecado no meio do povo. Mas nós não conseguimos viver num país como esse sem nos depararmos a cada esquina com uma situação, no mínimo, vexatória em alguns casos, constrangedora em outros, mas que nós nos deparamos 24 horas por dia com situações onde a impureza sexual nos é colocada diante dos nossos olhos. Se nós ligamos a TV, novelas estão aí fazendo isso, filmes estão aí fazendo isso, programas de entretenimento estão aí fazendo isso, expondo a nudez, o adultério, a imoralidade o tempo inteiro. Isso não é coisa nova, os irmãos sabem que isso é bem antigo, desde a década de 60, 70, 80, desde o famoso programa do Chacrinha, que a gente já tinha essa exposição do corpo, da nudez na TV. Se a gente vai para um streaming, por exemplo, nós temos lá vários filmes e séries onde é difícil você encontrar um filme ou uma série num desses streams que não esteja recheada ou de imoralidade sexual hétero ou homossexual, nudez explícitas e assim por diante. Até em programações infantis isso é possível ser constatado.
nós não podemos acessar a internet, porque o tempo todo nós somos lançados diante disso, seja pelo Facebook, onde nós somos apresentados a situações, a pessoas e instituições que promovem a pornografia, como ainda dentro do Instagram, por exemplo. É quase impossível você participar do Instagram e fazer uma pesquisa rápida no Instagram e não se deparar com corpos seminus se expondo de forma lasciva. Como lidar com uma situação como essa? Como lidar num país onde a imoralidade é apresentada para crianças? Como lidar com uma situação como essa e como se comportar como povo de Deus? É sobre isso que Jesus está falando aqui no capítulo 5 de Mateus, aliás, no capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, na verdade, é uma expressão de como o povo de Deus deve lidar com as situações da vida, especificamente nos textos que nós acabamos de ler. Ele vai começar a trazer uma interpretação adequada com relação aos mandamentos do Senhor. Essa interpretação que é dada aqui não é conforme os moldes que os judeus estavam na época, mas Jesus vai trazer a verdadeira interpretação dessas passagens. E para isso ele começa a selecionar os mandamentos. Ele começa, por exemplo, no versículo número 21, falando sobre o sexto mandamento, não matar. Passa para o sétimo, no versículo 27 até o 32, que a gente vai trabalhar. Vai falar sobre juramentos no versículo 33, vingança no 38 e assim por diante, onde ele vai trazer conceitos da lei e aplicá-los ao dia a dia. Nós precisamos entender que nós não podemos olhar para esse texto simplesmente como regras de cumprir ou não cumprir. Porque nós precisamos da ação do próprio Espírito Santo em corações convertidos para que esses textos possam fazer sentido para nós. De forma que o grande pressuposto aqui é um coração convertido, ensinável, disposto à santidade. Não são todas as pessoas que vão andar por esses caminhos. Mas aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo têm a obrigação de andar nesses caminhos. A santidade não é algo que deve ser colocado de lado na vida de um crente verdadeiro. Pelo contrário, seguir a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor, disse as Escrituras. Por isso mesmo eu preciso me empenhar nessa vida, onde eu vou moldar o meu coração e a minha mente de acordo com a vontade do Senhor, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu não posso permitir que a minha mente, como um cristão, seja a mesma mente do povo brasileiro. Eu não posso me permitir que a forma como eu absolvo a ética e a moral seja a mesma ética e moral que o mundo apregoa. Não, eu não posso me moldar a esse século. Pelo contrário, eu tenho que transformar a minha mente pela renovação. E como é que eu faço essa renovação? Pela ação do Espírito Santo em meu coração. Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo estão capacitados por Deus em prosseguir em santificação. E pela ação das Escrituras, nos conduzindo ao caminho certo. E essa é a nossa expectativa agora. Que o Senhor nos conduza por meio das Escrituras, na ação do Espírito Santo, nos conduzindo, então, para a santificação. E, em especial, os versículos de 27 a 32, que é como nós vamos nos deter hoje, vai tratar justamente isso, sobre a santidade, em primeiro lugar, na sexualidade, versículos de 27 a 30, e em seguida no casamento, versículos de 31 e 32. Dois assuntos extremamente atuais, extremamente importantes, que todos nós lidamos com isso 24 horas por dia. Todos nós, sejamos adultos, sejamos idosos, sejamos crianças, nós todos estamos lidando com isso aqui o tempo inteiro. Então, nós precisamos descobrir qual é a vontade do Senhor. O que o Senhor vem fazendo aqui, já fez antes, vai repetir agora, como eu já falei, é trazer a visão que os judeus tinham naquela época. Por isso mesmo, ele começa no versículo 7 dizendo, ouvisto o que foi dito, cita o texto literalmente, como está lá em Êxodo capítulo 20, mas você vai notar que no versículo 31, quando ele diz, também foi dito, mostra que ele não está necessariamente citando a lei, mas ele está citando a interpretação da lei. O que ele quer colocar é que o que se estava fazendo naquele momento era ter uma visão literalista do texto.
ao olhar para o texto com uma visão literalista, nós nos tornamos legalistas. Porque nós ficamos olhando para o texto com o que pode e o que não pode ser feito. E aí nós começamos a trilhar o limite onde está o que eu posso fazer antes de quebrar o mandamento. O que o texto vai mostrar é que o mandamento pode ser quebrado muito antes de ser praticado o pecado. Ele disse isso já no versículo 21 ao versículo 26, mostrando que os pecados que nós praticamos estão, na verdade, consolidados lá no nosso coração. Então, o nosso maior problema não são necessariamente os nossos atos, mas o nosso coração, de onde vem toda a fonte de desejos, toda a fonte de pecado. É de lá de onde vem. Então, minha preocupação não é só do que eu faço ou deixo de fazer, mas a minha preocupação está no que está no meu coração, que me leva, que me impulsiona a fazer o que eu venho fazendo. Por isso, a preocupação dele, em primeiro lugar, aqui, é com o próprio coração. E por isso mesmo, ele começa aqui arrastando o mandamento e mostrando que a forma de se enxergar esse mandamento é diferenciada. Vejamos, primeiramente, a santidade na sexualidade. A santidade na sexualidade, versículo 27. Ele começa citando o 7º mandamento. Nós conhecemos sempre por esse título. Se convencionou usar esse título, nós gostamos de usar eufemismos para fazer referência a coisas que nós não gostamos. E aí a gente, ao invés de dizer adultério, nós dizemos quebrou o 7º mandamento. Na verdade, ele chega aqui e arrasta esse mandamento, porque as pessoas naquela época achavam que isso aqui era literal. Então, qual era a ideia? Qual era a ideia de quebrar o 7º mandamento? Era uma conjunção carnal. Precisava haver uma conjunção carnal. E mesmo que o texto, no caso aqui, diga não adulterarás, não é um texto que se restringe aqui a necessariamente uma conjunção carnal, muito menos se restringe a um ato sexual praticado por alguém que está casado. Mesmo que a expressão adultério nos passe a ideia de que é alguém casado tendo relações sexuais ilícitas, mas não, na verdade, o que o texto traz aqui é a ideia de que nós precisamos de um pensamento maior e mais complexo no que diz respeito à sexualidade do cristão. Não somente um ato sexual praticado de forma ilegal por alguém que é casado, mas aqui inclui também os solteiros, aqui inclui também os viúvos, aqui inclui uma gama muito grande de pessoas, porque em todos os sentidos trata da sexualidade. É tanto que o nosso breve catecismo, na pergunta de número 71, perguntando o que exige esse mandamento, ele vai nos dizer que o que esse mandamento exige, na verdade, de nós é castidade própria e castidade do nosso próximo. Olha que interessante. O nosso catecismo vai dizer que esse mandamento, ele requer que nós tenhamos castidade, não só a nossa, mas nos responsabilizando também pela castidade do outro. E em que pontos ele entende que existe a necessidade dessa castidade? A própria pergunta 71 vai responder que essa castidade deve ser de coração, de palavra e de costumes. Então, o princípio aqui envolvido em não adulterarás é que eu devo manter-me casto, puro, não só em atos sexuais, mas também no meu coração, nas minhas intenções, na forma como eu olho para mim mesmo, na forma como eu lido com o meu próprio corpo, nas minhas palavras, em conversações imorais, em palavras torpes, em palavrões, e nos costumes, nas práticas e na forma como eu aprovo ou não essas práticas. Então, tudo diz respeito à castidade. A questão é, eles achavam que a castidade dizia respeito somente às mulheres não adulterarem, traindo seus esposos. Jesus chega aqui e diz, não, tem algo a mais. Tem algo a mais. Versículo 28, ele diz, eu, porém, vos digo. Ele não está desdizendo o que a lei está dizendo. Ele está trazendo uma interpretação correta. O que é que eles não estavam entendendo? Eles não estavam entendendo de que esses mandamentos, eles precisam ser avaliados, interpretados, à luz do 10º mandamento.
É interessante porque Paulo vai fazer uso do 10º mandamento, dizendo que se a Bíblia não tivesse dito, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás, ele não saberia o que era cobiça. Nós vamos ver Tiago usando a cobiça como uma base estrutural do todo o pecado, e Jesus arrasta esse 10º mandamento e chega e diz, o problema aqui não é somente enxergar o ato sexual, mas houve um progresso desde o primeiro momento até o ato sexual em si, que precisa ser levado em conta, que diz respeito à cobiça da mulher alheia, da mulher do outro. É por isso que ele chega e diz aqui, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Agora nós temos uma dificuldade, porque ele chega aqui e diz que não é só um ato em si, mas o ato de olhar para uma mulher com intenção impura faz com que eu adultere com essa mulher impura. Mas como andar numa cidade como Recife, onde as mulheres se vestem com roupas mínimas, como andar numa praia de Boa Viagem, onde as mulheres estão com roupas minúsculas, elas não entendem, mas elas estão com basicamente roupas íntimas expostas na rua, não interessa se o tecido é diferente, ainda são roupas íntimas. Como pensar, então, em andar num lugar como esse sem pecar? Porque como é que eu vou fazer? Eu vou andar com os olhos fechados? Minha avó, lá na década de 80, ela brincava comigo e dizia algumas coisas interessantes. Coisa de sertanejo, aquela coisa de lendas. E ela dizia, meu filho, vai chegar uma época que os homens vão ter que viver do mesmo jeito que Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Vão ter que pintar um olho em cima da pálpebra, porque quando eles passarem pelas mulheres quase nuas, eles vão fechar os olhos, mas vai parecer que eles estão com os olhos abertos. E isso vai ser importante, porque elas vão se sentir ofendidas se eles não olharem para elas. Eu fico pensando, como é que minha avó chegou a essas conclusões lá na década de 80, quando nós chegamos hoje em 2020 e vemos exatamente isso. Como andar na rua sem fazer com que a gente peque. O que Jesus está dizendo aqui não é que você olhar para uma mulher como um todo, toda vez que você olha para uma mulher, você peca com ela. Os homens sabem como é difícil andar na rua sem observar uma ou outra mulher que lhe chame a atenção. É quase impossível não colocar um olho em uma ou outra mulher. Mas o princípio aqui é outro. É possível olhar para uma mulher e contemplar a sua beleza e contemplar alguma roupa, alguma característica nela que chame a atenção, mas não permitir que essa imagem seja guardada e processada na mente. Não é uma questão de achar uma mulher bonita, porque não é essa a ideia aqui. Note que existe um qualificador para a forma como se olha aqui. A expressão é olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração. É olhar para uma mulher com lascívia. E aí nós temos um problema muito grande aqui, que essa pessoa que está olhando aqui no versículo 28, ela está olhando com um propósito lascivo em seu coração. Ah, pastor, se olhar para uma mulher, desejando essa mulher, medindo essa mulher de cima a baixo, literalmente experimentando-a com seus olhos, já é pecar? Então a gente vai logo e mete a cara e adultera logo uma vez. Não, o texto não é um incentivo a transformar os desejos lascivos em práticas lascivas. Não. O que o texto está dizendo é que o pecado já está nos desejos lascivos antes de estar nas práticas lascivas. De forma que eu posso quebrar o mandamento não só com o pecado na prática, mas eu posso pecar quando eu observo com desejos lascivos. É esse o grande problema aqui. É o alimentar desejos sexuais por alguém ao observá-lo. E isso aqui é um problema, porque eu não preciso só encontrar pessoas na rua, eu posso fazer isso com o celular na mão, eu posso fazer isso com o computador, eu posso fazer isso assistindo TV, eu posso fazer isso em qualquer situação. E, de alguma forma, é um pecado que é oculto, que é escondido, que ninguém vai ver, acontece somente dentro do meu coração.
Mas o Senhor Jesus chega aqui e diz que isso aqui é um pecado grave. Porque, querendo ou não, isso já é a quebra do sétimo mandamento. Olhar para uma mulher com intenção impura já é a quebra de um sétimo mandamento. E isso nos leva a duas conclusões. Primeiro, em relação aos homens, há uma necessidade urgente de nós termos muito cuidado com aquilo em que nós colocamos os olhos. Jesus vai falar sobre isso nos versículos 29 e 30. Com relação às mulheres, o muito cuidado com que vocês expõem para que os homens olhem. Porque o texto nos diz que se a mulher ela é responsável pela atração desses olhos, essa mulher ela também é corresponsável nesse pecado, porque o texto diz que adulterou com ela. Então, essa mulher é responsável por provocar a lascívia. Então, quando a mulher usa uma roupa que atrai os olhares do homem, ela também se torna corresponsável. Ela não é responsável pelos olhares lascivos de um homem que pode ver maldade em qualquer lugar. Mas se a roupa dela provoca isso e visga os olhos desses homens, ela também se torna responsável. Então, os dois são responsáveis aqui. Mas Jesus foca especificamente nos homens aqui, versículo 28, versículo 29 e 30. Qual é a solução que Jesus propõe? Jesus propõe uma solução bem interessante. Eu preciso ter cuidado com a pureza dos desejos do meu coração. E é incrível porque Jesus vai usar logo de cara, no versículo número 29, a figura do olho. Se teu olho direito, o olho mais importante, o olho da mira, o olho que te dá mais equilíbrio, que dá capacidade de discernimento, de espaço, se o seu olho principal te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti. Ah, pastor, então o negócio agora complicou. Vai ter que ficar com o olho. Mas só que, se o seu problema é o seu coração, se você arranca o olho direito, você vai pecar com o esquerdo. Se arrancar os dois olhos, vai pecar com a mão, no versículo 30. Então, não é a questão literal de arrancar os olhos. O que ele está colocando aqui é que eu preciso tomar algumas atitudes. Eu preciso tomar uma atitude, primeiramente, radical, extremada de alguma maneira e imediata. São esses dois conceitos que ele quer trazer aqui. Quando ele diz arranca o teu olho e lança-o fora, ele está dizendo você precisa de forma imediata, agora e de forma radical, tirar da sua frente qualquer coisa que te leve a cometer esse pecado. Você precisa purificar a entrada dessas imagens na sua mente. Talvez por isso Jó, lá no capítulo de número 31, versículo 1, ele vai dizer que fez um contrato, uma aliança com os olhos dele, de não pôr os olhos em uma virgem. Qual é a ideia dele lá? É que ele não iria olhar para mulheres. Ele não iria olhar para mulheres. E eu preciso lembrar isso para os homens. Ah, mas a moça é solteira. Não interessa, meu irmão. Só existe uma mulher para você, a sua. Se você ainda não tem, ela ainda virá. Todas as outras são mulheres de alguém, não são suas. Não estão lá à sua disposição. De forma que não interessa se você é solteiro ou se você é casado. Nenhuma mulher está à sua disposição. Você não deve desejar nem a sua namorada, porque ela ainda não é sua. Ela não te pertence. Somente o casamento te dará direito de acesso ao corpo dela. Nem a sua namorada você tem direito de desejar sexualmente. Porque você pode pecar ao desejá-la dessa maneira. De forma que o marido tem a obrigação de desejar a sua esposa, mas todas as outras mulheres lhe são proibidas, porque todas as outras mulheres foram talhadas, criadas para outros homens, não para você. É por isso que ele chega aqui e diz, tire os seus olhos. Porque é melhor entrar, o texto diz assim, pois convém que se perca um dos teus olhos, um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele diz, você pode ser condenado ao inferno por causa dos olhos. A mesma coisa ele faz com a mão. Se sua mão direita, sua mão principal, te faz pecar, que ele diz, corte e lance fora. Porque convém que você perca um dos membros e não vá o teu corpo todo para o inferno. Porque você se condenaria inteiro à condenação por causa de um membro. O que ele quer colocar aqui? Ele quer dizer o seguinte, seja radical. Seja radical e tome uma atitude agora. Meu irmão, se o seu problema é a internet, você não consegue acessar o seu computador sem olhar, sem buscar material pornográfico, sem olhar para mulheres com intenção impura, se você não consegue fazer isso, é simples, meu irmão.
Você vai pegar o seu computador e colocar na sala onde pessoas passam, onde pessoas possam te fiscalizar, onde você não tem acesso. Limite os sites de buscas para que não apresentem essas coisas para você. E se for o caso, se nenhuma dessas coisas acontecer, não acesse a internet sem a presença de alguém por perto, ou até corte a internet. Se o seu problema é o seu celular, e você não consegue se controlar, porque o seu celular, seu smartphone, tem acesso a esse material, e ele vai te fornecer esse tipo de material o tempo inteiro, meu irmão, troca o seu smartphone por um telefonezinho daqueles antigos, que não tem acesso à internet, que não te dá acesso a nada disso, porque é melhor você ficar incomunicável em redes sociais, por exemplo, do que ser condenado ao inferno por causa disso. É isso que ele está colocando aqui. Se você não consegue acessar um Facebook, acessar um Instagram, alguma coisa do tipo, sem pecar com seus olhos, é melhor você fechar essa conta. É melhor você fechar essa conta. Ou você quer ir para o inferno com a conta do Facebook aberta? Ele está dizendo que não se deixe levar com a sensação. Não tem. Evite toda e qualquer situação. José, diante do pecado do adultério, José do Egito, diante da mulher de Potifar, ele foge dela. Paulo, quando vai falar aos Coríntios sobre a prostituição, sobre a impureza, ele diz, fugir da impureza. Ele está dizendo, não tente encará-la, fuja. Meu irmão, se você não consegue ir à praia sem pecar, vá para o campo. Vá para o meio da mata. A praia não é o teu lugar. O princípio é não permita que os seus olhos sejam a entrada para o pecado. Porque nós pecamos com os nossos olhos. Daí então ele chega agora e diz, arranque os seus olhos, arranque as mãos. Ou seja, seja radical, tome uma decisão agora e se afaste. Se afaste de qualquer ambiente que te traz essas imagens a você. Mas, queridos, ele não fica somente com a quebra do mandamento, aqui no caso, com os olhos e o adultério. Ele vai trazer um segundo problema, que é a santidade no casamento. Versículos 31 e 32. No versículo 31 ele diz, ouviste o que foi dito. De novo, uma interpretação do passado. O que é que eles diziam? Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ele está, na verdade, trazendo uma ordenança lá de Deuteronômio 24, onde Moisés concede carta de divórcio. O próprio Jesus vai explicar em Mateus 19 que é por causa da dureza do coração deles. Era por causa da dureza do coração deles que Moisés tinha dado carta de divórcio. E o que eles faziam, na verdade, era tentar, de alguma forma, forçar a mulher a abandoná-los, espancando-as, tratando-as mal, até que elas deixassem e fossem embora. O que ele está colocando aqui ele precisava da carta de divórcio naquele caso. Só que o problema, meu irmão, não é necessariamente carta de divórcio. O problema não é necessariamente esse. Porque se for para uma questão de carta de divórcio, nós temos vários motivos nas escrituras que levam à separação. Agressão física é um motivo para a separação. Se um dos cônjuges agride fisicamente o outro, não tem esse negócio de, perdoe, é assim mesmo, vamos deixar para lá e tal. Não, a Bíblia prescreve um divórcio também. Não tem problema nenhum, vai lá e divorcia. Se você é casado com um não crente, a parte que não é crente quer se separar de você, o que é que o apóstolo Paulo diz? Se separe, não tem dificuldade com isso. A parte que não é crente quer se separar, o crente é que não pode pedir o divórcio. Mas se o não crente não quer viver, então a paciência fica. O problema, meu irmão, não é o divórcio. Não é o divórcio. O problema em nossas igrejas hoje é o recasamento. As pessoas não estão pensando em divorciar-se, elas estão pensando em se casar de novo, o que é completamente diferente. É por isso que ele coloca aqui, diz, vocês estão facilitando demais o divórcio. Basicamente, o que eles diziam era o seguinte, não quer mais ficar com a mulher? Dê um documento para ela. O foco deles era o documento, o que era exterior. Dê um documento para ela, está resolvido o problema. Não vou mais com a sua cara, dê um documento para ela, vá-se embora. Então, eles achavam que o motivo de divórcio era qualquer coisa, qualquer motivo. Contanto que eu fizesse de maneira legal. Muitos crentes usam o mesmo argumento hoje. A lei brasileira nos permite o divórcio. Sim, a lei brasileira permite o divórcio. Mas você está tendo o mesmo raciocínio que um fariseu.
A lei permite um divórcio. Contanto que você faça de papel passado, está resolvido. O que Jesus coloca aqui é que o problema do divórcio não é necessariamente o divórcio. O problema do divórcio é o que vem depois dele. Porque, na verdade, o princípio estabelecido para o casamento não é um princípio onde os homens decidem o que devem fazer, mas é um princípio onde Deus decidiu como as coisas têm que ser. Ou seja, o princípio do casamento foi decidido lá em Gênesis capítulo 2. Quando o Senhor trouxe a mulher e a entregou como um pai entrega uma filha a um homem, aquele próprio homem disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varão, porque do varão, chama-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E então Deus assume a palavra e ele vacina o casamento ali. Ele chega e consolida o casamento quando ele diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Qual era o princípio ali? Deus, alguns versículos antes, tinha pego o homem, tinha tirado desse homem a sua costela e feito dois, homem e mulher. O casamento reaproxima isso de novo, tornando esses dois, de novo, uma só carne. Quem pode separar essas duas coisas, disse Jesus? Somente aquele que foi capaz de separar primeiro. Somente aquele que foi capaz de transformar um corpo em dois, somente aquele que foi capaz de transformar uma costela numa mulher, é que pode separar. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar, porque só quem pode separar foi quem já separou a primeira vez. A matemática foi: de um fez dois, de dois fez um e acabou. Não pode separar. Eles não precisam conviver juntos, eles não precisam. E aí vem a carta do divórcio. Mas quem disse que o vínculo entre os dois foi quebrado por causa de um papel? Não foi. É por isso que Jesus vai trazer aqui no versículo 32. E entendam de uma vez por todas: papel não concretiza um vínculo quebrado. Por que não? Deus não assinou o papel. Deus não assinou o papel. E é isso que Jesus quer colocar aqui no versículo 32. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Isso aqui é terrível. Porque ele diz aqui: existe um motivo justo de separação. Existe um motivo justo de separação. Em caso de relação sexual ilícita. Essa relação sexual ilícita torna aquela pessoa um adúltero e, consequentemente, torna essa pessoa uma traidora da aliança. Nesse caso, está completamente ilícito. Mas qualquer outro motivo de divórcio, Paulo diz, torna essa mulher, expõe essa mulher a se tornar adúltera. Ah, pastor, mas que coisa horrível que Jesus faz aqui. A mulher, coitada, já foi jogada para fora de casa, o marido já a repudiou, e agora Jesus está dizendo que ela vai se tornar adúltera por conta disso? Não, ele não está acusando a mulher de adultério. Ele está dizendo que o homem que separou-se dessa mulher, ele é duplamente culpado. Ele é culpado, em primeiro lugar, por repudiar a sua esposa, por abrir um vínculo que Deus criou, por quebrar uma aliança, ele é primeiramente culpado por isso. Em segundo lugar, por colocar essa mulher numa situação de vulnerabilidade. O que era uma mulher separada naquela época? Uma mulher sem marido. Uma mulher sem marido era uma mulher sem representatividade, sem bens, sem sustento, uma mulher fadada a morrer. Então, nenhuma mulher, uma vez solteira, iria querer ficar solteira, porque ela perdia tudo que tinha. Então, ela, no geral, ela queria um casamento. E quando surgia essa oportunidade, ela ia lá e casava. Porque ela precisava disso como sociedade. O que Jesus está dizendo é que quando esse homem, ele repudiava a sua esposa, uma condição onde ela se sentia obrigada a casar de novo com outra pessoa. Porque ela não tinha, na sociedade, amparo para ficar solteira. Ela não tinha como ficar solteira. Ela não tinha trabalho, não tinha profissão.
ela ia ficar desamparada completamente, morrer de fome. Então, ele a colocava em uma situação de risco. Ele não está dizendo, espere que a mulher adultere e depois case de novo. Ele está dizendo que o homem que se divorcia de uma mulher peca por quebrar a aliança e peca por colocar a esposa numa situação de vulnerabilidade, podendo-a colocar numa situação onde a prostituição seja uma saída para ela. É isso que ele está dizendo aqui. Ela pode se tornar uma prostituta, uma adúltera, por causa da situação que ele a colocou. Então, esse homem é duplamente culpado pelo divórcio. A culpa do divórcio é dele. Ele é culpado. E por ele a expor, a torná-la adúltera, ele diz, e o pior, alguém vai se casar com ela, e quem se casar com ela, comete adultério. Então, note a cadeia de pecado, de quebra do sétimo mandamento, que se dá a partir de um divórcio. Um divórcio gera uma cadeia de quebra do sétimo mandamento. Isso tudo por quê? Porque eles são um só. E não rasga isso, não separa isso. A forma de se separar isso é ou por relação sexual ilícita ou por morte. Uma pessoa só está liberada a casar de novo se for porque o cônjuge morreu, ficou viúvo, ou se a outra pessoa o traiu. Aí ele pode casar. Ah, pastor, faz o quê? Não casa. Então é esse o problema. O problema não é se separar. O problema é que quem se separa quer se casar de novo. E não pode. Porque você ainda é um com outra pessoa. Mas nós estabelecemos em nosso país, e pior, dentro das nossas igrejas, uma espécie de poligamia. Na poligamia você tem várias mulheres. Qual a diferença das nossas igrejas? A única diferença é que a poligamia feita dentro das igrejas é que é uma mulher de cada vez. Casa com uma, depois casa com outra, depois casa... Cara, já vai quatro, quinta mulher. Poxa, parece Fábio Júnior e Gretchen. Veja qual é a ideia. A ideia é que essa pessoa se fez uma com todas. Com todas. Quando Jesus chega para aquela mulher samaritana e diz, cadê seu marido? Você não tem um marido? Se dissesse bem, já teve um monte de marido. E com o que você está agora não é seu. Essa mulher tinha se casado com todos os outros porque ela teve relações com todos os outros. Ela teve conjunção carnal. Então, ela pecou em adultério. O problema não é separação, meu irmão. Então, seja sincero. O problema é que quando se separar, vai querer se casar de novo. E o Senhor Jesus diz, o casamento ele é inviolável, indissolúvel. Porque só quem juntou é que pode separar. Não é uma questão de que, não gosto mais de fulano. Não interessa se você não gosta mais de fulano. Se você não consegue suportar mais viver com fulano, se separe. Mas se tiver de se casar de novo, procure a pessoa com quem você era casado, se case de novo. E olha só que coisa terrível. Se essa pessoa se casar novamente, você não pode mais casar com ela de volta. Então não tem como se casar com a pessoa, se separou, essa pessoa se casou de novo, se separou, aí você se casa de novo. Pronto, pastor, eu casei com a mesma pessoa. Não, ela já é esposa de outro agora. Ela já é uma só carne com outro homem. Você comete adultério. Por isso a preocupação, cuidado com quem você pretende casar. E para os casados, a bênção da restauração do casamento, trabalhar para que o seu casamento seja mantido. Queridos, a santidade na vida sexual é importante e a santidade no casamento é importante. Mas muitas vezes nós nos apegamos a coisas erradas, nas regras erradas. Achamos que a sexualidade é para ser vivenciada e cuidado somente para não ser pego. Porque se for pego, se a menina engravidar, aí vai ser uma vergonha na igreja, vai ser disciplinado, mas não. Consumo de pornografia, a forma como nós lidamos com as mulheres na rua, olhando para elas, isso tudo é quebra do sétimo mandamento. Jesus diz, cuidado com seus olhos, cuidado com suas mãos. Meu irmão, seja radical, abra mão. Se a Netflix te faz pecar, cancele a Netflix. Se a Amazon Prime te faz pecar, cancele a Amazon Prime. Se a Sky te faz pecar, cancele a Sky. Se o Facebook te faz pecar, feche essa conta.
Se o Instagram te faz pecar, feche essa conta. Se qualquer site da internet que você abre te faz pecar, meu irmão, cancele sua internet. Meu irmão, se o seu smartphone te faz pecar, troque seu smartphone por um tijolão daqueles antigos. Fuja do pecado. Se você não tem condições de frequentar uma praia, não frequente. Não frequente. Aprenda a tirar os olhos. Eu até dizia que eu não posso evitar que um pássaro faça cocô na minha cabeça. Mas eu tenho como evitar que ele faça um ninho. Eu não posso evitar andar na rua e ver uma mulher seminua e não observá-la, e não vê-la. Eu não tenho como evitar. Eu vou vê-la. Mas eu não preciso ficar seguindo-a com os olhos, anotando todos os detalhes, decorando tudo para usar isso como lasciva. Ver uma mulher mal vestida, deselegante, não me dá o direito de transformá-la num objeto sexual. Por isso, o problema não são necessariamente o ambiente. O problema é necessariamente meu coração. O apóstolo Paulo vai nos trazer recomendações com relação a isso. Fuja da idolatria, não use o seu... Pelo contrário, ele disse, Deus nos criou, o nosso corpo para ele, ressuscitou a Jesus para nós sabermos que o nosso corpo é importante. Cristo, nós nos fazemos um com ele, o nosso corpo é o corpo de Cristo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso transformar o corpo de Cristo em um só com uma prostituta. Eu não posso usar o templo do Espírito Santo para pecando na carne. Eu não posso desonrar a Deus que criou esse corpo. Eu não posso usar o corpo que Deus me deu para pecar contra ele. Como é que eu resolvo isso? A cabeça, a mente. Limpe tudo que estiver ao seu redor com relação àquilo que te faz pecar. E concentre sua mente em amar e servir ao seu Senhor. Porque é mais importante aquilo que você tem para ganhar do que aquilo que você está ganhando naquele instante. Mantenha o pecado sempre na perspectiva correta de prazeres momentâneos em troca do prazer eterno dos céus. Esse é mais importante do que esse. E com relação ao casamento, o Senhor nos adverte para o fato de que o casamento é indissolúvel. Ele é santo, ele é sagrado. E que eu não devo trabalhar para o divórcio. Alguns casos extremos serão necessários o divórcio. Mas se você precisar passar por uma situação como essa, que Deus tem misericórdia de você, aprenda que o Senhor te permitiu divórcio em algumas situações, mas não te permitiu recasamento. Somente em duas. Viuvez e traição. Que a gente possa manter os nossos laços e compromissos e alianças, restaurando os nossos casamentos, pedindo perdão e dando perdão, vivendo a vida comum do lar, e não usando jamais a hipótese do divórcio como uma forma de resolver o problema do casamento, porque não resolve. Pelo contrário, vai gerar outro. Vai gerar uma situação de vulnerabilidade com aquela mulher que será abandonada, situação de adultério por ela, que vai se casar de novo, e por você que vai querer casar de novo. Por isso, vamos andar conforme as regras do Senhor, porque isso aqui é para o nosso bem. O Senhor nos deu isso, para que a gente tenha comunhão com Ele e possa gozar a vida da melhor maneira possível. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agora, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, que fomos instruídos, dá-nos forças para caminhar nesses caminhos. Dá-nos forças, ó Senhor, para colocarmos em prática o que nós estudamos agora. Ensina-nos a caminhar de acordo com a Tua vontade. É no nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, muito obrigado a todos. Obrigado, pastor Alfredo, Isaac. Obrigado aos irmãos da igreja. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.